Bem no horário, então, vamos começando Bom mais dia. uma aula de geografia. Bom dia, bom dia. E que belo dia, né? Que vitória do Juventude ontem. Estou muito feliz, cara. Bom, tá, a gente estava falando sobre o Enem, só fazer um aviso para vocês aqui. Os slides de geografia urbana e urbanização e as habilidades e competências do Enem estão na aula 53. Tá? Já estão anexados lá na aula do dia 4 de novembro, na plataforma do Solução, certo? Física e Geografia, 4 de novembro, 13 horas e 16 minutos. Tá? Então, só para lembrá-los. Deixa eu voltar. E a gente estava falando sobre o Enem, né? A gente estava fazendo questões do Enem. Não sei se vocês recordam disso? Bom, então vamos lá. Aqui. Essa eu lembro que eu fiz, né? Essa eu cheguei a fazer. Não sei se alguém lembra exatamente em qual que eu parei. Alguém lembra? Bom, se ninguém lembra, vamos retomar, então. 76, tá. Então, tá, essa eu acho que eu fiz, né? Então, a cidade, ali, ó, a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce, né? Então, a letra da canção, no início dos anos 90, destaca a questão presente nos centros urbanos brasileiros. Fala sobre a deficiência do transporte público. Não, né? Não está falando de transporte público. Estagnação do setor terciário. O setor terciário não está estagnado. O setor terciário é o que mais cresce na economia, o terceiro setor, né? Comércio e serviços. Controle, o que está estagnado, digamos, é a agricultura, né? O primeiro setor, porque não tem oferta de mão de obra devido à Revolução Verde. Lembram disso? Espero que sim. Controle das taxas de natalidade. Não, tu não está falando de ter um controle de natalidade ali, que as pessoas têm que ter menos filhos e etc. Elevação dos índices de criminalidade. Bom, esse problema do índice de criminalidade é um problema que está muito vinculado às cidades e tal, né? Mas não é sobre isso que a letra fala. Então, letra E, desigualdade de distribuição de renda. Exatamente, desigualdade da distribuição de renda. O rico recebe mais renda e ele sobe, e o de baixo recebe menos renda, por isso ele desce, certo? E na desigualdade, na cidade, a desigualdade só cresce, né? A cidade não para, a cidade só cresce. Muito bem. Vamos para o próximo. Tomar um chazinho. Chazinho de mel, limão e alecrim. Tá. 77. Alguma dúvida por enquanto? Tá de boa, senhor. Tá. Então, ali, ó. O consumo da habitação, em especial aquela dotada de atributos especiais no espaço urbano, né,
O consumo da habitação, a compra de habitação, sobretudo aquela que tem atributos especiais, aquela que está num lugar melhor da cidade, que tem, sei lá, sacada, tem blá, 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 enfim, né, tem atributos especiais. Não interessa quais são, mas ela é melhor do que as outras, tá? Contribui para o entendimento do fenômeno. Que fenômeno? Fenômeno é o que tu vai querer descobrir. Pois certas áreas tornam-se alvos de operações comerciais. Então, tu tem determinadas áreas que elas se tornam alvos de operações comerciais de prestígio. Então, essas áreas elas ficam mais... elas sofrem especulações, essas áreas vão ter um maior valor no mercado, com a produção ou renovação de construções, diferente de outras porções da cidade, dotadas de menor infraestrutura. Então, essas outras porções da cidade, sei lá, as favelas, por exemplo, não tem tanta infraestrutura. Então, o conceito que define o processo descrito denomina-se... Deixa eu pegar um... Então, denomina-se, de vermelho em homenagem ao Inter. Letra A, escala cartográfica. Eu estou falando de uma escala cartográfica. Eu estou falando de, sei lá, da distância de um lugar para o outro, ou de níveis, né, sei lá, tu avaliar um determinado lugar num nível mais próximo e no outro um nível mais global. Não é escala cartográfica, né? Letra B, conurbação metropolitana. É uma área conurbada, isso aqui que está falando? É uma área onde tem um encontro físico de duas cidades, onde eu não consigo saber onde começa uma e termina a outra? Tipo Canoas e Porto Alegre? Não, né? Território nacional. Estou falando de um território nacional, de fronteiras, de um poder soberano, de um estado, de um governo? Também não. Estou falando de especulação imobiliária? Pode ser, né? Consumo de habitação, a compra de habitação, né? É isso que o especulador faz. Ele compra determinadas regiões, determinados prédios em determinados lugares da cidade para segurar, para não alugar num primeiro momento e esse valor subir. Então, isso são operações, cadê a caneta? Operações comerciais de prestígio, tá? Então, pode ser especulação imobiliária. Letra E, paisagem natural. É paisagem natural isso aqui? Também não, né? Então, a gente fica com a letra D de demônio ou Deus. Paisagem natural, olha só. O que é uma coisa natural? Uma coisa natural, uma coisa intocada pelos seres humanos, né? Então, uma coisa natural. Então, sei lá, tem regiões na Amazônia, tem regiões não sei aonde, que é uma coisa natural, que nunca foi tocado pelos homens, pelas mulheres. E uma coisa artificial é o contrário, né? Então, tipo, sei lá, às vezes a gente fala, nossa, eu vou pisar ali na grama, que a grama é natural, não sei o quê, né? Os ripon e tal. Lá na geografia tinha um monte dessa galera aí, good vibes e tal. Ah, vou deitar nessa grama, grama natureza e tal. Não é natureza, cara. Natureza é o que é natural. Aquela grama ali foi plantada por alguém. Então, alguém tocou aquilo ali, alguém botou aquilo ali. Então, não é natural nem a pau. Pode ser uma vegetação, enfim. Mas natural não é. Natural é de natureza, que é intocado pelos seres humanos. Então, olha só também, tem essa... Se eu perguntar para vocês assim, eu tenho um parque ecológico, sei lá, em algum lugar aí na Amazônia, por exemplo, tem um parque ecológico dentro da Amazônia. E daí as pessoas, né, os ecologistas, sei lá,
foram lá, cercaram esse lugar para ninguém poder entrar, para conservar aquele lugar ali. Aquele lugar ali vai ser uma paisagem, um meio natural, porque ninguém encostou, ou uma coisa artificial? O que vocês acham? Pode ser os dois, né? Pode ser uma coisa natural, porque de fato ninguém encostou, nenhum ser humano encostou, mas de uma certa forma também é uma coisa artificial, porque a sociedade pegou e deu um valor para aquilo, né? Então, quando a sociedade fala conservar isso é importante, então a gente está dando um valor para aquilo ali e, de uma certa forma, está artificializando, porque se ninguém pode entrar e ninguém com certeza vai sair, né? Porque não tem ninguém lá dentro, tu tem uma artificialização daquele meio também, porque tu preserva com um intuito, né? Uma coisa mais filosófica. Tu preserva com o intuito de proteger. Então, se tu protege, é porque tu dá um valor. Se tu dá um valor, é porque é uma coisa artificial, certo? Deu para entender? Se também as áreas de patrimônio, deixa eu ver. As áreas de patrimônio histórico são um exemplo. Mas daí a área de patrimônio histórico já é uma coisa artificial, né? Porque áreas de patrimônio histórico, algum ser humano foi lá e construiu alguma coisa, tipo, sei lá, o Alto da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro, enfim, o Palácio Imperial, alguma coisa assim, né? Então, a história, né, tem aquela frase, a história é feita pelos homens e tal, né? Então, né, já é uma coisa artificializada, né? Se é feita pelos homens, né? Então, o natural mesmo é uma coisa intocada lá, que ninguém gostou de fato, né? Então, isso é uma coisa artificial. Quer dizer, uma coisa natural, né? Quer dizer, tu até pode tocar e tal, mas tu não pode destruir, por exemplo. Mas, enfim, é uma coisa mais para se pensar filosoficamente, assim, né? Tipo, pô, aquilo lá é natural, de fato, é natureza, sim. Mas pelo fato da gente construir barreiras para que ninguém consiga chegar lá e a gente botar um valor de que ó, é importante conservar a natureza, isso artificializa o meio, isso artificializa a natureza, tá? Mas, enfim, não é o foco da questão aqui, e o Enem também não vai ficar se apegando a essas questões tão filosóficas, né? O Enem é mais vinculada a uma problemática, problemas sociais, etc. Essas porra aí que eu tô falando, a gente discutia na faculdade, assim, né? Mas, enfim. Então, letra D, essa daí, especulação imobiliária, né? 78. Estima-se que no Brasil mais de 20% da população tem algum tipo de dificuldade de locomoção, seja por deficiente física, motora, sensorial ou mesmo condição específica transitória. Então, resumindo, 20% da população brasileira tem alguma deficiência para se locomover. Para essa parcela da população, para que essa parcela da população exerça plenamente o seu direito constitucional de ir e vir, os sistemas de transporte têm de apresentar características adequadas de acessibilidade dentro dos conceitos do desenho universal. Então, o que esse problema está falando? Está falando lá, 20% da população tem dificuldade de se locomover, porque é deficiente físico, né? E para que essas pessoas exerçam o seu direito de ir e vir, o transporte público tem que estar adequado a receber essas pessoas, certo? Então, ali, ó,
No meio urbano, o atendimento da proposta de inclusão social apresentada no texto demanda um conjunto de intervenções técnicas que promovam. Então, adaptar os ônibus e tal, ali, ó, é uma intervenção técnica que promove, né, se tu mudar os ônibus, né, para receber essas pessoas que são deficientes físicas, vai promover o quê? A ocupação de áreas periféricas. Pô, vou melhorar os ônibus para mandar todos os deficientes para as zonas periféricas. É isso? Não, né? Não. Pelo amor de Deus. Oi. Não, só queria dizer que não. Tá. Perdão. Democratização do espaço público. Pô, aí pode ser, né? Eu estou adaptando os ônibus para que mais pessoas possam, aqui, ó, cadê a caneta? Aqui, canetinha, aqui, ó, possam ir e vir, né? Então, ocupar o espaço público. Então, isso, a adaptação dos ônibus faz com que os deficientes físicos possam, sei lá, sair das suas casas, dos seus bairros e pegar um ônibus tranquilamente e ir até o centro, e ver uma peça de teatro, ir no mercado, e dar uma volta, tomar um sorvete no mercado público, e comprar um peixe, sabe? Esse tipo de coisa. E lá na Orla do Guaíba, enfim. Então, vou estar democratizando o espaço público, né? Porque essas pessoas vão ter mais autonomia de ir e vir. Então, letra B, por enquanto. Letra C. Alargamento da malha ferroviária. Porra, nada a ver, né? Eu adaptar os ônibus, eu vou contribuir para o alargamento das vias de circulação da cidade. Nada a ver. Então, letra A e letra B não são. Monitoramento dos fluxos populacionais. Eu adaptando os ônibus, eu vou aumentar o fluxo, o monitoramento do fluxo da população, eu vou aumentar o monitoramento dos deficientes físicos, eu vou saber para onde eles vão, da onde eles vêm. Não, né? Eu só vou dar acessibilidade para que eles consigam ir e vir. Letra E, expansão de sistemas de comunicação. Eu vou estar expandindo os sistemas de comunicação, eu vou conseguir me comunicar melhor com os deficientes físicos, ou com o cobrador de ônibus, ou com o motorista? Não, né? Então, letra B. Certo? Dúvidas? Angústias? Lamentações? Objeções? Então, vamos à próxima. 7, 8. Alguém gostaria de ler? Deixa que eu leio essa e daí alguém lê a próxima. Ó, particularmente nos dias de hoje, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Particularmente nos dias de inverno, então, ó, acontece sobretudo no inverno, tá? Sobretudo no inverno. Pode ocorrer um rápido resfriamento do solo ou rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores. Então, no inverno pode acontecer um rápido resfriamento do solo, né? O solo fica mais frio, as camadas mais baixas da atmosfera ficam mais frias e na parte superior fica mais quente. Aquecimento das camadas superiores. O ar quente fica por cima da camada de ar frio, passando a funcionar como um bloqueio, o que impede a formação de correntes de ar. Ó, então, o ar ficando em cima, normalmente o ar quente se forma embaixo e vai para cima. Quando o ar quente já fica em cima, essa circulação de ar, ela não acontece, certo? É isso que o problema está falando. Dessa forma, o ar frio fica aos... Ó, peraí, deixa eu começar de novo. Dessa forma, o ar frio próximo ao solo não sobe, porque é mais denso. E o ar quente que ele está por cima não desce, porque é menos denso, né? Então, o ar quente ele sobe, né? Como ele já está em cima, ele fica em cima. Nas grandes cidades, esse fenômeno tende a se agravar, uma vez que a expressiva concentração de indústrias e automóveis, né, os poluentes, intensifica o lançamento de poluentes e material, de material particulado na atmosfera.
o que torna o ar mais impuro e, por conseguinte, contribui para o aumento de casos de irritação nos olhos e doenças respiratórias. Então, esse fenômeno aqui, então, ó, normalmente o que acontece? O ar quente, deixa eu até tirar aqui, ó, então, normalmente, o que acontece? O ar quente, ele se forma embaixo e ele sobe quando está quente. Daí, e o ar frio ocupa o lugar do ar quente, ele desce, né? Então, tu tem uma circulação de ar, né? Tem uma circulação de ar. Quando o ar já está quente em cima e o ar frio está frio embaixo, tu não tem essa mudança, porque o ar quente que sobe, né, que ele é menos denso, ele já está em cima, e o ar frio, que é mais denso, ele está embaixo. Então, não tem essa circulação de ar por causa do peso das moléculas e etc. Então, tu tem uma inversão na circulação das camadas superficiais ali da atmosfera, certo? Então, é isso que acontece. Perceberam? Então, ali, ó, letra A. Agravada pela ação antrópica, né? A ação antrópica, ação dos humanos, o fenômeno atmosférico descrito no texto é o do efeito estufa. Ó, o efeito estufa, de fato, ele age para esquentar a Terra, né? O efeito estufa também, lembrando, ele é uma coisa natural, tá? Então, vocês já entraram numa estufa? Sim. Então, a estufa, como é que é a temperatura da estufa? É quente ou é fria? É mais quente do que lá de fora, bem quente. Isso, é mais quente. Então, a estufa, ela serve para quê? Para concentrar o calor, né? O calorzinho ali. O efeito, a estufa, né? E o efeito estufa é o quê? Ele é possível graças à atmosfera da Terra, que é um conjunto de gases aqui. A radiação solar vem para a Terra, esses gases captam essa radiação solar e esquentam. E daí a vida no planeta Terra é possível graças a esse aquecimento, graças a uma parte dessa radiação que fica aqui na Terra. Claro, uma outra parte é, digamos, enviada de volta para o universo, ela é repelida, refletida, sei lá. Então, uma parte da radiação solar fica aqui na Terra e é possível o desenvolvimento da vida vegetal, animal e etc. Tá. Então, o efeito estufa é isso. É essa radiação solar que fica dentro da atmosfera da Terra, certo? Claro que, com o passar do tempo, mais emissão de gases poluentes desde a primeira Revolução Industrial até hoje, a agricultura também emite gases poluentes, os carros, a vaca, né, etc. Tudo isso contribui para o aumento do aquecimento global, o aumento do efeito estufa, porque esses gases poluentes eles absorvem ainda mais energia do Sol, por isso que a Terra esquenta. Tá? Mas eu não estou falando disso, né? Eu não estou falando de uma escala global, eu estou falando de uma escala que acontece em cidades, ali no problema. Então, eu falo dessa inversão que acontece na circulação de ar nas cidades, tá? Não é efeito estufa. Eu expliquei o que é o efeito estufa e por que não é, tá? Segunda alternativa, ilha de calor. Então, o que é ilha de calor? Tem edificações, concreto, cimento, asfalto nas cidades, o sol vai bater ali, o cimento, o asfalto vai absorver a radiação solar e vai esquentar. Com isso, vai aumentar o calor nos centros das cidades, que tem mais edifícios e mais asfalto, né? Então, normalmente, o centro da cidade é uma ilha de calor. Então, quando tu, sei lá, se tu mora em Porto Alegre, lá no Bela Vista, no Partenon, sei lá, no Petrópolis, é mais fresco nesses bairros.
E conforme tu vai para o centro da cidade, é um inferno o centro da cidade, é muito quente, né? Então, isso é uma ilha de calor. Tá? Letra C, inversão térmica. Exatamente o que o problema fala. Ó. Normalmente, o ar quente ele surge próximo ao solo, só que aqui está falando que o ar quente ele fica por cima, ele surge nas camadas atmosféricas superiores, e o ar frio fica embaixo, né? Então, tu tem uma inversão térmica, uma inversão na temperatura das camadas da superfície ali, certo? Então, letra C, sem sombra de dúvida, tá? Mas vamos ver as outras. Ciclone tropical. Porra, eu estou falando de um ciclone nem a pau, né? Nem a pau que eu estou falando de ciclone. Chuva orográfica. Vocês lembram o que é a chuva orográfica? É a chuva de relevo. Né? Eu tenho o mar aqui. Eu tenho o mar. O sol vai esquentar essa água do mar, que vai evaporar, vai formar nuvens e vai ir em direção ao relevo. Então, essa nuvem vai indo em direção ao relevo que se formou aqui, e ela vai precipitando, e vai ficando cada vez menor, e vai precipitando, vai ficando cada vez menor, e ela vai subindo o relevo, e ela chega aqui e acaba, ela chega seca. Daí ela dá uma leve falecida, daí só vai soprar o vento seco. Tá? Então, essa vertente aqui é a vertente de barlavento, e essa vertente aqui é de sotavento. Essa chuva orográfica é comum no Nordeste. Então, a gente tem a letra C de Cristo. Certo? Dúvidas, angústias, lamentações, objeções? De boa, de boa. Graças. Então, vamos continuando. Vamos lá. Ué, já passou? 85. Então, tal como foi concebido, o desenvolvimento da Amazônia pressupõe o desmatamento. Então, desenvolvimento da Amazônia, né, sempre foi o objetivo desmatar para desenvolver. Tá? Muitas forças foram envolvidas e constituíram uma teia de múltiplos interesses. 2 pontos. As instituições financeiras internacionais, a tecnocracia militar e civil, então os governos militares e civis, desde lá do Vargas até a ditadura militar em diante, as elites regionais e nacionais, as corporações transnacionais e madeireiros, os colonos sem terra e os garimpeiros. Pode até uma música, né? As corporações transnacionais, os madeireiros, os colonos sem terra e os garimpeiros, né? Tá, falando sério agora. O modo de exploração descrito opõe-se a um modelo de desenvolvimento que, então, olha só, aqui eu estou falando, ó, que o desenvolvimento o objetivo de desenvolver a Amazônia, o desenvolvimento da Amazônia sempre como teve o objetivo, enfim, sempre foi desmatar, desmatar para desenvolver a Amazônia. Tá? Então, o objetivo sempre foi desmatar para desenvolver. E isso vem desde lá, ó, das instituições financeiras internacionais, da tecnocracia, tanto militar como civil, tá? Das elites, tanto as elites regionais da Amazônia como as elites nacionais, né? Empresas de outros estados que vão para a região amazônica, tá? As corporações transnacionais, grandes empresas transnacionais e madeireiros. Ó, madeireiros, tá? Então, a galera que desmata mesmo, né? Vai lá e põe a mão na massa e
e desmata as árvores. Os colonos sem terra, né, os colonos que não têm terra para produzir, quando tem, desmatam tudo e vão lá plantar alguma coisa para ganhar dinheiro. E os garimpeiros. Tá? Então, olha, ó, o modo de exploração descrito opõe-se. Então, eu tenho que achar alguma coisa que se opõe a tudo isso que falou. Tá? A um modelo de desenvolvimento que gera empregos formais. Aqui, ó, os madeireiros, os garimpeiros, os colonos sem terra, eles geram empregos formais de carteira assinada? Não, né? Porque, inclusive, algumas atividades de extração de madeira e de garimpo na Amazônia são ilegais, então tu não tem como gerar um emprego formal. Então, letra A não é, perdão. Possibilita lucros imediatos. Sim, isso tudo possibilita lucros imediatos. Pô, o cara vai arrancar a madeira, vai vender imediatamente. O cara que faz garimpo vai garimpar lá, vai achar algum mineral, porra, vai vender na hora. As corporações transnacionais vão lá, vão fazer alguma, sei lá, que transação, mas enfim, tecnocracia militar, instalando empresas lá, vai gerar um lucro imediato, não é um lucro a longo prazo. Letra C, maximiza as atividades de extração. Pois é, então, os garimpeiros, as madeireiras, os colonos sem terra, né, a galera que planta lá, a galera da soja, do gado, vai maximizar as atividades de exploração. Né? Então, isso aqui, a letra C, condiz com isso. Mas tu quer uma coisa que seja contra, que se opõe, tá? Então, vamos continuar. Letra D, reitera a dependência econômica. Não, né, tchê? Tu está falando de empresas transnacionais, instituições financeiras internacionais, internacional, né? Internacional, perdeu ontem, para o grande juventude, tá? Então, se tu está falando de instituições financeiras internacionais, de bancos mundiais, de transnacionais, tu tem uma dependência disso. Então, reitera a dependência econômica. Sim, isso tudo reitera a dependência econômica da região amazônica. Mas tu quer, de novo, uma coisa que se opõe. Tá? Então, a letra D não é, e nem a letra C. Promove a conservação dos recursos. Exatamente! Então, tudo isso aqui, ó, as instituições financeiras internacionais são contra promover a conservação dos recursos. A tecnocracia militar civil contra a conservação dos recursos, contra a conservação dos povos indígenas, contra a conservação da floresta natural. Os madeireiros e garimpeiros nem se fala, então. Então, letra E de Exu. Certo? Dúvidas? Eu não Angústia? consegui entender por que que não pode ser a letra A. Por que não pode ser a letra A? É. Porque, ali, ó, por exemplo, se tu pegar as atividades aqui dos madeireiros, tá? E dos garimpeiros, tem atividades ilegais vinculadas ao garimpo na Amazônia e tem muitas atividades legais vinculadas à extração de madeira ilegal. Então, um emprego formal, o que é um emprego formal? Com um aval da lei. Tu vai lá e contrata aquela pessoa com carteira assinada. Só que daí tá, o caboclo lá te dá a carteira assinada. Daí tu assinar que função que o cara vai desempenhar. Ah, vai extrair vai extrair madeira ilegal. Não tem como gerar um emprego formal se a atividade é ilegal. Entendeu? Tá, mas aí tá se opondo ao modo de exploração, não tá? Não, porque está falando aqui, ó, o modo de exploração descrito opõe-se a um modelo de desenvolvimento que gera empregos formais. Então, está falando que isso daqui gera empregos. Peraí. Não, então,
isso daqui são empregos informais, né? Aham. Tá. Gera empregos formais. Tá? O modo de exploração descrito opõe-se a um modelo de desenvolvimento que gera empregos formais. Tá, só que assim, só que daí tu tem o lance das instituições financeiras, da tecnocracia militar, as elites geram empregos formais. Ah, porque seria então, tipo, em parte, existe a parte que não é formal, mas tem a parte formalizada. Por isso não poderia ser. Tá bom. Tu tá falando muito mais do desmatamento, né, aqui, e que tu tá criticando o desmatamento na Amazônia para falar, ó, temos que conservar os recursos da Amazônia. Né? Então, essa faz muito mais sentido, é uma questão muito mais social, né? O Enem é muito mais social do que qualquer outra coisa. Certo? Não Entendi. sei se eu fui claro. O modo de exploração descrito opõe-se a um modelo de desenvolvimento que gera empregos formais. É isso. Desmatamento. Deu para entender? Sim, entendi. Tá. Muito bem. Então, 86, Progresso, do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. Então, eu queria não ver todo o verde da terra morrendo e das águas dos rios os peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno e sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. Não deveria ter gritado. O trecho da letra da canção avalia o uso de combustíveis fósseis com base em sua potencial contribuição para aumentar o... Então, o uso dos combustíveis fósseis, eles servem para aumentar a base da pirâmide etária, para aumentar a população de jovens? Não, né? Então, letra A não é. Letra B, alcance da fronteira de recursos. Pô, essa questão B é uma coisa meio que o Enem parece que botou ali só para confundir a galera, alguma coisa assim. É uma alternativa que não faz muito sentido, né? Mas vamos deixar ela de molho. Letra C, degradação da qualidade de vida. O petróleo, ele contribui para aumentar a degradação da qualidade de vida? O que vocês acham? Acho que não. Por que não? É porque a gente utiliza para bastante coisa. E a queima de combustíveis fósseis não ajuda na degradação da qualidade de vida, da qualidade do ar? Tá, sim, daí polui a atmosfera, aumenta o aquecimento global. Isso. Sim. Então, a C faz mais sentido. Letra D, sustentabilidade da matriz energética. Quanto mais petróleo eu explorar, mais sustentável vai ser a minha matriz energética. Não. Petróleo agora é uma fonte renovável de combustível? Não. Não. Letra E, exploração do trabalho humano. O petróleo contribui para aumentar o trabalho humano? Não, até porque grande parte do trabalho que é feito pela exploração de petróleo hoje em dia é utilizando máquinas, né? Nem tem como as pessoas irem lá escavar um poço de petróleo na mão, por exemplo. Então, tu explora o trabalho, né, de máquinas, não o trabalho humano. Então, letra C é a mais correta, né?
O trecho da letra da canção avalia o uso de combustíveis fósseis com base em sua potencial contribuição para aumentar a degradação da qualidade de vida. Né? Ó, não passa de um negro veneno, o petróleo é um negro veneno. Né? O ouro negro, né? Esse termo ficou cunhado, ficou popularmente conhecido, o petróleo ficou conhecido durante os anos 80 como ouro negro, porque viu que o petróleo acabava e tal, né? E é meio contraditório, né? O Erasmo Carlos e o Roberto Carlos, dois entusiastas de automóveis, fazendo uma letra contra o petróleo, né? Mas tudo bem. Certo? Letra C, então, degradação da qualidade de vida. Diga. Tu tem alguma questão que mostra como calcular a escala na cartográfica e alguma de curvas de nível? Tenho. Daí tem que usar o DED. O DED é o Dzão, né? O primeiro D, que é a distância real no mapa, igual a escala vezes a distância do mapa. É que são Escala 3 fórmulas, né? Mas daí tu consegue ir botando... Cara, faz assim, ó, me manda uma mensagem lá no portal do Solução, que daí eu te explico isso. Beleza. Mas, enfim, são 3 fórmulas, mas tu consegue pegar uma fórmula só e ir trabalhando ela, né? Então, tu pega lá, por exemplo, o Dzão. Eu tenho as anotações aqui, só que eu queria mais exercícios, não tenho tanto exercício assim. Mas tem naquela apostila que eu enviei, mas eu posso enviar também, eu boto no portal do Solução nessa aula de 4 de novembro aí. Beleza. Tá. Então, 86. Tá, 86 eu acabei de fazer. 87. A topografia... Perdão. A topografia no Planalto Central é de uma região horizontal chata, que me fez recordar muito do Planalto Central da África. O mesmo horizonte circular, a mesma vegetação baixa e rala, e que permite a vista varrer extensões infinitas. Então, está comparando o Planalto Central do Brasil, né, a região de Brasília, lá, Cerrado, né, já dei um spoiler da questão, e o Planalto Central da África do Sul, né? Antigamente, os continentes estavam juntos lá, depois se separaram e o bioma é muito similar. Quais são esses 2 biomas? Então, a letra A, o cerrado e a savana. Essa daí é a resposta. Porque não tem aquela frase que fala o cerrado é a savana brasileira? É ou não é? Né? Então, os dois biomas são extremamente parecidos. Então, essa é a resposta correta. Letra A, cerrados e savanas. Cerrado no Brasil, na região central, do Planalto Central do Brasil, e savana na região central ali da África do Sul. Não confunda o cerrado com a caatinga. A caatinga é no Nordeste, tá? Que é a região mais seca e tal. Tá? Deixa eu pegar um papel higiênico que meu nariz está escorrendo. Espera aí. 88. As águas das precipitações atmosféricas sobre os continentes nas regiões não geladas podem tomar 3 caminhos. Então, ó, as águas elas podem tomar 3 caminhos. Aqui. Da evaporação. Então, quando chove, a água pode evaporar. No caso, se estiver muito quente, por exemplo, ela pode se infiltrar no solo,
se tu tiver bastante vegetação para captar essa água, né? Ou ela pode escoar sobre o solo, se tu não tiver muita vegetação para que ela consiga se infiltrar, né? Então, pode acontecer essas três coisas com a água da chuva. A relação entre essas três possibilidades, assim como das suas respectivas intensidades, quando ocorrem em conjunto, o que é mais frequente depende de vários fatores, tais como clima, morfologia, terreno, cobertura vegetal e constituição litológica, composição do relevo, né? Então, o que vai determinar se a água evapora, se infiltra ou se escorre, é tudo isso: o clima, a morfologia, né, a forma do relevo, a cobertura vegetal e a constituição desse relevo. Então, ali, ó, a preservação da cobertura vegetal interfere no processo mencionado, contribuindo para decomposição do solo. Se eu tiver mais vegetação, eu decomponho o solo? Não, né? Muito pelo contrário, ajuda a manter o solo. Tá? Letra B, redução da evapotranspiração. Se eu tiver mais vegetação, eu vou diminuir a minha evapotranspiração? Não, muito pelo contrário, eu vou aumentar, porque a evapotranspiração é, digamos, o suor das plantas, né? Então, eu aumentando a minha cobertura vegetal, eu vou aumentar a minha evapotranspiração. Então, não é. Letra C, contenção do processo erosivo? Pode ser, né? Porque eu plantando determinadas coisas, eu vou ajudar... Deixa eu tomar mais uma água. Eu plantando, né, alguma vegetação, vai diminuir o meu processo erosivo. Primeiro, por causa da água da chuva, que vai chover ali e a chuva não vai cair diretamente no relevo, vai cair na árvore e a árvore vai amortecer essa água da chuva antes de cair no relevo. E, além do mais, a terra vai estar mais firme por causa da raiz das árvores. Então, a terra vai ficar mais firme e a água vai levar menos terra. Sem falar que as árvores também vão acabar soltando folhas e flores e tal, e a água da chuva primeiro bate na copa das árvores e depois vai bater nessas folhas que estão caídas no chão antes de atingir o solo. Então, vai diminuir a erosão. Então, a letra C pode ser, de fato. Letra D, desaceleração do intemperismo químico. Não, né? A cobertura vegetal não vai contribuir com mais ou menos intemperismo químico, né? Enfim, a água, estando presente a água, vai ter intemperismo químico. Tá? Letra E, deposição de sedimentos no solo. Não, né? O que contribui com os sedimentos no solo é a chuva, é os ventos, principalmente, né? Então, a cobertura vegetal não vai contribuir para que tenha sedimentos ou não no solo. Tá? Então, não é a letra E, a gente fica com a letra C de Cristo. Dúvidas? Vamos para a próxima e última questão. Então, ali, ó. No litoral sudeste, especialmente na região de Cabo Frio, ocorre por vezes um fenômeno interessante, que é a baixa temperatura da água do mar para 14 graus. Então, aqui, ó, deixa eu botar aqui, 14 graus. Então, a água fica bem fria nos meses de janeiro e fevereiro. Isso acontece devido ao vento, ó. Então, tem muito vento nessa região, nesses meses do ano, muito vento. Que sobra blá, blá, blá para o Nordeste. Assim, esse vento constante empurra as águas da superfície que haviam sofrido insolação e, portanto, estavam quentes. Então, olha só, graças ao vento, esse vento empurra
as águas que estavam quentes, né, para o oceano aberto. E daí, ó, origina-se, então, uma lacuna de água junto à costa, que é preenchida por águas profundas. Então, as águas profundas vão emergir, ó. Então, eu tenho uma água quente aqui. Ó, deixa eu fazer um desenho. Ó, aqui é a areia da praia, certo? Areia da praia aqui. Daí aqui eu tenho água quente. Água quente. E aqui água... Peraí. Aqui água quente. E aqui, mais no interior, água fria, certo? Então, graças ao vento, o vento está soprando para cá, leva essa água quente para o oceano aberto. Essa água vai para cá. E daí tem um espaço de água que tem que ser ocupado aqui. Daí o que acontece? A água que estava no fundo, que é fria, vai subir e para ocupar esse espaço aqui. Vocês estão entendendo? Então, a temperatura da água baixa para 14 graus. Estão entendendo? Que é essa água que subiu ali. Estão entendendo? Sim ou não? Falem comigo. Sim? Tá. Então, ó, a ascensão das águas frias é chamada de ressurgência. Então, esse fenômeno da água fria estava embaixo, né, ressurge, vem para cima. Daí, depois, essa água vai ser esquentada, vai ir lá para o interior do continente. Daí vai vir uma água de baixo, né, fria. Enfim, esse fenômeno fica acontecendo. Então, muito bem. A importância econômica do fenômeno apresentado reside no fato de que ele favorece o surgimento de corais, atraindo turismo. Não, os corais não se formam através da água fria, né? Não é por água fria ou por água quente, quer dizer, não é por água fria que os corais se formam. Então, não é a letra A. Letra B, áreas de cardumes, beneficiando a pesca. O que vocês acham? Essa é uma questão difícil, porque é bem específica, né? Mas, ó, vou explicar para vocês. Nas águas profundas, o que acontece? Tu tem vários crustáceos aqui, tu tem vários sedimentos orgânicos aqui, tá? E daí, quando esses sedimentos orgânicos eles atingem a superfície, vai atrair camarões, que eles vão vir comer esses crustáceos e etc., esses moluscos e tal. Com a água ascendendo, esses restos orgânicos vão subir também. Subindo, vai atrair os camarões vão atrair os peixes. Então, vai beneficiar a pesca, certo? Então, áreas de cardumes beneficiando a pesca, exatamente. Letra B. Vamos ver as outras. Zonas de calmaria, facilitando a navegação. Porra, nada a ver, ó, tem vento. Tem vento. Se tem vento, é difícil de navegar. O vento contribui para que as ondas aconteçam, né? Quanto mais vento tem, mais difícil de navegar. A menos que tu tenha um veleiro e o vento esteja sempre constante na mesma direção, né? Mas, enfim, normalmente, quando tem vento, é mais difícil de navegar, tá? Porque vai formar ondas no mar, né? Por isso que é mais difícil de navegar. Quando tem menos vento, o mar fica mais plano. Então, o vento não contribui para que haja uma zona de calmaria, tá? Então, não é a C. Letra D. Locais de águas límpidas, favorecendo o mergulho. Não é. Não fala nada de água suja ou água limpa, né? Não é porque a água esquentou ou esfriou que ela vai ficar mais fria ou mais limpa. Não tem nada a ver a água limpa aqui. Letra D não é. Letra E, campos de sedimentos orgânicos formando petróleo. Pô, não nada a ver com petróleo, né? Tá falando de um evento que acontece na superfície do oceano, não a quilômetros de distância numa rocha sedimentar no interior da Terra, né? Não tá falando de geologia,
Essa questão. Está falando do movimento do vento, da água do mar, ressurgência e tal. Então, não é a letra E. E outra coisa aqui, ó, na letra A, recifes de corais atraindo turismo. Porra, que turista que vai querer nadar numa água gelada de 14 graus no Rio de Janeiro, em pleno janeiro, fevereiro, né? Só se o cara é muito guasca, só se ele toma banho ali em Rio Grande, que ele vai querer ir para lá tomar banho nessa água gelada. Nem em Rio Grande é tão fria a água. 14 graus é um frio para porra. Tá? Ainda mais para os cariocas. Tá? Dúvidas, angústias, lamentações, objeções. Não? Tá, então vamos para a próxima. Querem fazer mais prova do Enem? Querem ser liberados antes? Querem fazer o quê? Deem uma luz para o professor. Temos mais 20 minutos. Deixa eu pedir um favor para vocês. Eu tenho uma banda que lançou um álbum no Spotify essa semana. O nome da banda é Papos Levi. Vou escrever no chat aqui, ó. Papos Levi. Se vocês puderem dar um play lá no Spotify, uma banda de rock, blues. Se vocês puderem dar um play, não precisa nem ouvir, sabe? Mas só dar um play assim para agitar o algoritmo e tal, né? A gente ter mais reproduções, de repente eu ser famoso um dia e não precisar mais dar aula para ninguém, né? Ó, Papos Levi, né? Tem no YouTube, tem no Deezer, no iPhone, iFook, sei lá o que é lá, iTunes, né? iTunes, tem no Deezer, tem todas as plataformas digitais. Estamos em todas as plataformas digitais, arrasando em todas as plataformas digitais, menos no YouTube, eu não sei como é que tá. Mas, enfim, se vocês puderem me ajudar lá, só dando um play, não precisa nem escutar a música, só dar um play lá. Tem 18 minutos o álbum. Daí só dá um play, deixa reproduzindo lá, tira o volume se não quiser ouvir, e daí vai contar uma visualização, né, uma reprodução, e, enfim, vai ajudar a gente muito. Mas se tu quiser ouvir, eu também te agradeço, se tu quiser ouvir. E se tu ouviu e não gostou, daí eu só lamento, mande para uma pessoa que tu odeia para ela ouvir também, né? Já que tu não gostou e tu quer punir alguém que tu odeia, também manda para essa pessoa que tu odeia daí, né? Vai ser de grande ajuda. Vamos fazer mais um Enem 2020? Vamos lá, então. 2020. Tá, então, deixa eu achar aqui. Enem 2020. Deixa eu ver o que vocês falaram no chat. Quase um rock country. Não, mas pera lá, não é um rock country, é um rock, não tem rock country. Rock country. Aqui, ó. Papos Levi. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui, ó. Cadê o negócio de... Aqui. Ó, essa daí é a banda, ó. Já temos 149 ouvintes mensais, hein? Mas, tá? Então, é isso aí. Papos Levi Band. Tá? Eu vou tirar aqui e botar o slide. Tá na tela aí para vocês?
Sim. Show. Alguém que gosta... Não, deixa que eu leio. Hoje já estou sem voz mesmo, foda-se. Então, vamos estragar mais a voz. Então, embora inegáveis os benefícios que ambas economias têm auferido do intercâmbio comercial, o Brasil tem reiterado seu objetivo de desenvolver com a China uma relação comercial menos assimétrica, né? Então, ó, o Brasil quer ter uma relação menos assimétrica. O que é assimétrica? Com menos desnivelada, menos desigual com a China. Tá? Os números revelam com clareza essa desigualdade, né? Essa simetria. As exportações brasileiras de produtos básicos, especialmente soja, minério de ferro e petróleo, compõem, dependendo do ano, entre 70% e 80%. Ó, então, o Brasil, grande parte das exportações do Brasil vão para a China. 75% a 80% de soja, minério de ferro e petróleo, né? 3 dos principais produtos da economia brasileira. Ao passo que as importações brasileiras constituem aproximadamente 95% dos produtos industrializados chineses, que vão desde os mais variados bens de consumo até máquinas e equipamentos de alto valor. Então, ó, o Brasil também, por outro lado, é extremamente dependente da China para importar produtos industrializados, certo? Por que essa relação é assimétrica? Por que a China ganha mais com isso? Olha só, primeiro, porque os produtos que o Brasil vende, soja, minério de ferro e petróleo, são produtos primários, são commodities, lembram disso? Tem um baixo valor agregado. Agora, a China produz produtos, bens industrializados, e bens industrializados têm um alto valor agregado, né? Porque tu vai me dizer que eu comprar 1 quilo de minério de ferro, eu vou pagar a mesma coisa que um iPhone, por exemplo, ou sei lá, como é que é o nome do celular chinês lá, um Xiaomi, sei lá, Xiaomi, sei lá, enfim. Então, os produtos, por serem industrializados, eles têm um valor de mercado muito maior do que esses produtos primários, que é, sei lá, alguma coisa agrícola, algum mineral de exploração fácil, digamos assim. Tá? Então, por isso que a economia da China e do Brasil é assimétrica, porque a China produz bens industrializados e o Brasil produz bens primários. Tá? Então, tá. Uma ação estatal a longo prazo, então, uma coisa que o Brasil pode fazer a longo prazo, que seria capaz de reduzir essa diferença na balança comercial, conforme exposto no texto, então, se o Brasil expandir o setor extrativista, né, de extração de soja, de minério de ferro, e eu vou melhorar essa relação assimétrica. Se eu explorar mais soja e mais minério de ferro, eu vou contribuir para essa relação assimétrica? Não, né? Não faz sentido. Eu tenho que parar de ser dependente de exportar isso aqui. Então, letra A não é. Letra B, incremento da atividade agrícola. Eu aumentando a minha atividade agrícola, aumentando a produção de soja, de trigo, de milho, eu vou parar de ser dependente economicamente da China? Não. Eu tenho que buscar alguma coisa para desenvolver a indústria do Brasil, tá? Produtos industrializados. Então, eu aumentando a atividade agrícola, eu não vou acabar com a minha dependência dos produtos chineses. Diversificar a matriz energética. Pô, a matriz energética do Brasil ela é bem diversificada, né?
a gente consome carvão, a gente consome petróleo, a gente consome energia elétrica, né? Energia hídrica, a gente consome energia solar, a gente consome energia eólica, né? Então, de uma certa forma, é bem diversificada, né? E o Brasil não tem problema com a matriz energética, a gente tem energia. Ultimamente está ficando cara a energia, né? Mas a gente tem energia. Então, letra C não é. Fortalecimento da pesquisa científica. Sim, porque através da pesquisa científica a gente tem o desenvolvimento de produtos industrializados, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, só conseguiu desenvolver o iPhone, a Microsoft, essas porra toda, graças à pesquisa científica, né? Não foi ao acaso, né? Foi por causa de pesquisa científica. Então, se a gente fortalecer a pesquisa científica, a gente vai conseguir acabar com essa dependência, por exemplo, que a gente tem da China. Então, pode ser a letra D, por enquanto, é a mais correta aqui. Letra D de demônio ou Deus. Letra E, monitoramento do fluxo alfandegário. Eu monitorando o fluxo alfandegário dos produtos que entram e saem do país, eu vou aumentar o meu desenvolvimento técnico, eu vou fazer com que os produtos que eu consiga produzir, comercializar produtos industrializados, eu fazendo esse monitoramento do fluxo alfandegário? Não, né? Não tem nada a ver. Então, letra D de demônio ou Deus. Certo? Dúvidas, angústias, lamentações, objeções? Vamos para a próxima. Tem uma que eu queria fazer aqui com vocês que eu acho interessante. Essa daqui, a 61, é boa. E essa daqui. Ó, o toyotismo, a partir dos anos 1970, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação, né? Então, vocês lembram lá da crise de 1929, 1930, do Fordismo e blá, 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 né? Que gerava muito estoque, era caro para manter os estoques, e daí eles se fuderam, né? Gerou uma puta de uma crise lá nos Estados Unidos. Enfim, a característica organizacional do modelo em questão requerida no contexto de crise foi o de expansão dos grandes estoques. O Fordismo expandiu os grandes estoques? Não, né? O Fordismo acabou com os estoques. O Fordismo, ele produz segundo uma demanda de mercado, né? Justamente para não ter estoque e para não gastar estocando mercadoria, certo? Letra B, incremento da fabricação em massa. O Fordismo, de novo, não produz em massa, não fabrica em massa. Quem fabrica em massa é a Ford. O toyotismo produz segundo uma demanda de mercado. Tá? Então, sei lá, tem 50 pessoas que querem uma caminhonete Hilux. Daí a Toyota vai lá e faz essa caminhonete para 50 pessoas. Daí, enfim, tem uma fila de espera, tem não sei o quê, e etc. Né? Letra C, adequação da produção à demanda, a demanda de mercado, é o que eu estava falando até agora. Então, letra C é possível. Letra D, aumento da mecanização do trabalho. O aumento da mecanização do trabalho, bom, desde lá do tempo do Ford, tu tem a mecanização do trabalho, né? Com a criação da linha de montagem. Lembram disso? E depois, na terceira Revolução Industrial, terceira RI, terceira Revolução Industrial, que os postos de trabalho se robotizam, né? Então, não é o toyotismo responsável por essa mecanização, certo? Muita calma nessa hora, na hora de fazer a prova, hein?
Centralização das etapas de planejamento. Não, isso aqui, a centralização das etapas de planejamento foi pelo Fordismo, que ele criou os cargos de gerência, criou o funcionário do mês, e etc., sabe? Então, essa centralização das etapas de planejamento, do produto, o gerente, o chefe, o coordenador da empresa, é lá do Fordismo, tá? Então, não é do toyotismo. Toyotismo, letra C, de sexo. Letra C, de sextou amanhã. E vamos ver a 61 aqui. Para finalizar. Ou deixa eu ver se tem mais alguma outra boa. Tá, vamos fazer a 61, depois eu cato outra questão. 61. Deixa eu tomar mais uma água. Então, ali, ó. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Então, ó, a divisão internacional do trabalho. Alguns países ganham com isso, outros países perdem. Em geral, os países industrializados e desenvolvidos ganham e os países pouco industrializados ou em desenvolvimento ou subdesenvolvidos perdem, né? Deixa eu voltar. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, vocês sabem por que é América Latina? América Latina é porque a América tem 3 pontas, latrina de 3 pontas, né? Então, o desenho da América tinha 3 pontas. Hoje chamamos América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares, lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Que funções são essas? De perder, né? Então, antes a gente era colonizado, os europeus vinham para cá e saqueavam tudo que a gente tinha, o ouro, a prata, pau-brasil e tudo mais. E hoje em dia, essa escravização, né, essa servidão moderna que a gente fala, ela é feita de outra maneira, né? As empresas transnacionais vêm para cá, a Nike, a Adidas, a Coca-Cola, produzem aqui sem pagar imposto, produzem aqui pagando salários baixíssimos para seus funcionários, enfim, né? E pagam muito pouco imposto, se é que pagam imposto. Enfim, escrito na década de 70, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho marcada pela as veias abertas da América Latina. Tem o livro aqui, ó. Não sei onde é que está o livro, mas eu tenho esse livro aí em algum lugar. Aqui. As veias abertas da América Latina. Eu já falei para vocês desse livro aí, que é sensacional. Tá, então aqui, ó, para acabar. Letra A, produção inovadora de padrões de tecnologia. A América Latina, ela produz produtos inovadores de alto padrão tecnológico? Não, né? Letra B, superação paulatina do caráter agroexportador. Também não, né? A gente ainda não superou esse caráter agroexportador, né? A gente ainda é agroexportador. O Brasil produz petróleo, soja e minério de ferro, né? Na outra questão a gente viu isso. Letra C, apropriação imperialista dos recursos territoriais. Pode ser a letra C, né? Então, o império, né, dos Estados Unidos, da Europa, continuam se apropriando dos recursos energéticos, naturais, territoriais que o país tem, que os países da América Latina têm. Então, letra C. Tá? Letra D, valorização econômica dos saberes tradicionais. Porra, é uma piada de mau gosto isso, né? Os europeus nunca consideraram saberes dos indígenas tradicionais aqui, né? E hoje em dia também não, né? Essas pessoas são marginalizadas, né? Enfim, então não é a letra D. Letra E, dependência externa
dos suprimentos de alimentos. Não, a gente não depende dos outros para conseguir alimentos. A gente produz muito alimento aqui. Os outros é que dependem da gente. Então, a correta é a letra C. Leiam América Latina. Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Tchau. E semana que vem a gente continua falando de Enem e a gente vai fazer uma revisão dos assuntos, tá? Falou, tchau. Bom final de semana. Se cuidem. Tchau, senhor. Valeu. Semana que vem. Valeu, tchau.